Olá, tudo bem? Aqui é Geraldo Augusto do Você Tem Acesso. Paz. Eu quero te mostrar nesse vídeo um pouco de como surgiu o Você Tem Acesso e contar também um pouquinho sobre mim. Vamos à tela? Eu estou aqui no vocêtemacesso.com.br. O que é o Você Tem Acesso? O Você Tem Acesso, ele é um projeto um espaço com reflexões, ideias, pensamentos, estudos, ensinamentos e cursos com base na palavra de Deus para o crescimento espiritual, familiar, ministerial, pessoal e profissional. É sempre com base na palavra. A Bíblia tem ensinamentos e instruções diversas para as nossas vidas. Né? Não para que nós desfrutemos simplesmente de um bem-estar terreno, né? Mas para que nós possamos, com a mente e o coração naquilo que é eterno, nós sabemos como ter os nossos pés aqui de peregrinos nessa terra. Então a Bíblia tem sim essas orientações. Eu amo a Bíblia, né? Desde que entreguei minha vida a Jesus, a palavra de Deus sempre foi muito presente em minha vida. Eu realmente tenho a convicção de que a palavra de Deus tem o poder de transformar a realidade de uma pessoa em todos os níveis. A palavra de Deus nos diz como agir em todas as áreas. Mas principalmente eu creio que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que Evangelho é esse? As boas novas de Cristo. O Você Tem Acesso tem esse propósito de ser um canal, uma ferramenta para que vidas sejam transformadas nessas áreas que eu já te falei, tantas, né? Talvez algumas que eu até nem coloco escrito aí, mas como? Pelo conhecimento de Deus, do seu reino e de sua palavra, a fim de que o Senhor seja glorificado. Então, você sendo transformado nas áreas diversas da sua vida pela palavra de Deus, onde você vai ter o conhecimento de Deus, do seu reino e das Escrituras, né? E assim a tua vida, a transformação nessas áreas não é para o seu bem-estar simplesmente, mas é a fim de que o Senhor seja glorificado, certo? Amém? Agora, como surgiu Você Tem Acesso? Eu imagino que você tem essa curiosidade, né? Porque esse nome. Eu tive um sonho, o mais realista em toda a minha vida até aqui, né? Até aqui mesmo, não só quando eu escrevi esse texto, mas até aqui enquanto eu gravo esse vídeo. Nesse sonho, eu estava em um belíssimo jardim e logo depois eu fui caminhando por algumas ruas. Eu me sentia muito bem por estar ali, né? A minha sensação era um bem-estar assim maravilhoso. Era muito prazeroso estar ali. Eu me sentia é, como se eu estivesse em casa. Apesar de os jardins e as ruas não serem do meu cotidiano, eu reconheci que eles eram de Israel. Por quê? Porque eu ainda não fui à chamada Terra Santa, mas não havia como não reconhecer os locais, pois naqueles dias eu havia feito muitas pesquisas de imagens sobre Israel para um website que eu estava desenvolvendo. Eu também sou designer, sou desenvolvedor, né? Estava desenvolvendo um website para uma igreja cujo pastor ensinava alguns preceitos bíblicos sobre a visão judaica. Então, quando eu estava fazendo essas pesquisas que havia naqueles dias, que antecederam esse sonho, eu já tinha assimilado que aquela vista que eu tinha no sonho era de algo que eu já tinha visto de fotografia sobre Israel. Então, depois do sonho, eu fiz novamente algumas pesquisas, só que agora mais especificamente sobre jardins em Israel. E aí eu encontrei. Esse jardim em questão, ele fica na cidade de Haifa, a maior cidade do norte de Israel e a terceira maior cidade do país, depois de Jerusalém e Tel Aviv. É este jardim aqui.
né? É um belo jardim, não é mesmo? A bela cidade de Haifa foi construída nas encostas do Monte Carmelo. Ela é a principal cidade do Carmelo, uma das primeiras paradas para quem visita Israel no roteiro padrão do peregrino. Qual é a origem desse nome? Não é muito definida, mas alguns dizem que a palavra pode ter origem no verbo de raiz hebraica Rafa, que significa blindagem ou cobertura, entendeu? O Monte Carmelo cobre Haifa. Há uma outra possível origem, que é a palavra hebraica Hof, significando praia, ou Hof Yafé, que significa bela praia. Acredita-se que essa cidade recebeu o nome assim em uma homenagem a Caifás, um sacerdote, ou a São Pedro, né, o apóstolo Pedro, Keifá, em aramaico. E a caverna de Elias, ela fica no centro da cidade de Haifa. Mas, apesar da importância bíblica, é raro alguém que tenha ido a Israel e tenha passado por ela, pois a cidade é apenas um local de passagem do roteiro da maioria das viagens à chamada Terra Santa. Mas vamos voltar para o sonho, que essa passagem era linda, né? Mas, vamos voltar. Caminhando pelas ruas, eu vejo uma bela construção que, de tão imponente, ela podia ser vista de longe em outras ruas. Era uma mistura de uma construção moderna e ao mesmo tempo antiga, e tinha um aspecto de um palácio moderno, vamos dizer assim. Eu fui andando em direção a esse palácio, pois a minha vontade de entrar lá era muito grande, né? Então, quando eu estava em frente a ele, de repente eu avisto um homem com uma roupa branca resplandecente que eu não vi o rosto. Quando nos aproximamos, eu comecei a sentir a presença de Deus, e quanto mais nos aproximávamos, mais eu sentia a presença de Deus. Eu via uma porta fechada, mas que me convidava a abri-la. Sabe aquilo queimando no coração? Era isso. E me convidando a abrir e atravessar por ela, entrar naquele palácio e conhecer a que reino aquilo tudo se referia, naquele palácio moderno. Então, quando aquele homem nós estávamos bem próximos, eu sentia a presença de Deus muito forte, muito forte mesmo. Assim, algo como eu nunca senti até hoje, né? Só de eu lembrar, né? Enquanto eu escrevia esse texto, a presença de Deus me envolvia, né? Ali, e as lágrimas rolavam. E enquanto eu estou conversando contigo agora nesse vídeo, também eu posso sentir a presença de Deus. E ainda sem ouvir o rosto daquele homem, eu viro para ele e pergunto: como é que eu faço para entrar lá? Eu quero entrar lá. E eu sentia no meu interior que ele sabia a resposta. Não tem como você saber que alguém tem uma palavra de Deus para sua vida. Eu sabia que aquele homem tinha uma palavra divina, celestial, direto do trono de Deus para minha vida em relação àquela minha vontade de entrar naquele palácio. Então foi então que aquele homem me respondeu: eu já te dei acesso. A presença de Deus era muito forte, como nunca antes eu havia vivido. Então eu tive a certeza de que aquele homem não era ele com letras minúsculas, mas sim com letra maiúscula, porque aquele homem, na verdade, ele representava o meu Senhor. Eu então abro aquela porta, acordo imediatamente, chorando copiosamente, aos prantos, e eu envolvido pela presença de Deus como nunca antes, uma presença que transportou do sonho pro meu estado já consciente, acordado. Eu não sei como é que a Rosana, minha esposa, ela não acordou, né? E por que esse nome? Após esse sonho, o Espírito Santo me disse então que era para eu criar um blog para compartilhar algo que ele me daria, declarando que as pessoas têm acesso ao reino de Deus e que devem vivê-lo, ajudando-as a terem uma vida plena, espiritual, familiar, ministerial, pessoal, profissional. Então, através de Jesus Cristo, Filho de Deus,
O acesso ao reino dos céus foi concedido a você mediante seu arrependimento e sua fé. O grande amor de Deus por você entregando o seu filho é a chave para você ter acesso ao reino. Então, como esse logo aqui você tem acesso? O amor de Deus é a chave que dá acesso ao reino. Então, é muito interessante você saber isso, você entender isso. É como se o Senhor tivesse entregue em suas mãos uma chave que te permite ver, entrar e dar esse reino. Você tem acesso porque o amor de Deus é a chave. E se você quiser conhecer mais sobre Jesus Cristo, entra aqui nessa página, você tem acesso.com.br sobre, e você tem à disposição alguns estudos, mas aqui no primeiro link tem acesso a vários textos, né, a respeito do Senhor Jesus. Mas quem é o Geraldo Augusto? Quem é? Eu sou um pecador arrependido, tornado santo, né? E qual é a grande polêmica às vezes? Você fica chamando de santo, falando que é santo. Não, todos somos pecadores. Veja bem, quando a Bíblia faz referência ao pecador, ela está fazendo referência àquele que vive na prática do pecado. Porém, quem se arrepende dos seus pecados é tornado santo pelo Senhor. É feito justiça de Deus e é justificado pelo Senhor, tornado sem culpa. Por quê? Porque Deus fez, no momento da crucificação, Jesus pecado por mim e por você. Então, se nós recebemos esse sacrifício, cremos nele, nos arrependemos e cremos, então isso mostra que nós fomos tornados pessoas santas, né? E não pecadores, ainda que escorreguemos, mas não pecadores daqueles que vivem na prática do pecado. Então, pecador arrependido, transformado santo, e por isso, filho de Deus, amigo do Espírito Santo, discípulo de Cristo, marido, pai, servo, pastor e empreendedor digital. Eu conheci a minha esposa onde eu trabalhava como consultor técnico em tecnologia, especialmente internet. Uma amizade entre nós foi surgindo e ela me apresentou o Evangelho de uma maneira sutil, não agressiva, nem invasiva, diferente de como eu ia falar sobre Jesus, que tanto me causava repulsa. Não que eu tivesse repulsa pela mensagem em si, mas por algumas pessoas que conduziam, né? A mensagem, compartilhavam sua vida, seu testemunho, e você via que a coisa não era bem, né? Assim. E eu sou capaz de me lembrar, né? Um dia que eu a vi a primeira vez, ela chegou lá na empresa, junto a outra estagiária, nos seus tenros anos, né? Então, junto a essa amizade, a atração mútua ia crescendo também. E aí eu preciso te fazer uma ressalva da importância da cobertura espiritual, de conselheiros. Minha esposa se preocupou na época, né? Nós vamos nem namorados, se preocupou muito com essa situação, pois sabia que como cristã, né, ela entregou a vida dela a Jesus aos 9 anos de idade, ela não poderia iniciar um relacionamento com alguém que não professava a mesma fé e assim desobedecer a palavra de Deus. Para ela, isso era muito claro. Então ela tinha esse conflito dentro dela. Então, ao buscar conselho, cobertura espiritual de seus pais e de seu pastor, ela sentiu paz, pois o agir do Espírito Santo já começava a acontecer em mim. Então, era algo assim. Então, o convívio com a sua família foi muito importante para mim, pois eu pude enxergar que a vida cristã não era nada daquilo que eu conhecia de longe, eu jogava muito mal. Então, eu conhecia a minha sogra, meu cunhado, meus falecidos sogros, que dormem no Senhor, já tem 11 anos e meio. Então, esse convívio foi muito importante para mim.
Então, o que acontece? E o meu novo nascimento? Eu entreguei minha vida a Jesus poucos meses depois de começar a frequentar ali. E logo no início eu passei a amar a palavra de Deus e apesar de momentos espirituais muito difíceis, a leitura bíblica era o grande diferencial na minha vida. O tempo foi passando e eu comecei a me governar para de Deus e a pregar sua palavra. E alguns anos depois, nós nos casamos. Eu posso testemunhar que com Deus, é possível ter um casamento solidário, feliz e bem-sucedido. Bem-sucedido porque a cada dia Deus capacita o homem a ser melhor marido e a mulher melhor a ser melhor esposa. E desta maneira o casal consegue vencer barreiras e obstáculos que vão surgindo pelo caminho. Só que nessa mesma época, e eu tenho até um estudo com a minha esposa, com a Rosane, que é o casamento em 3D, abordando mais sobre casamento. Na mesma época do casamento, Deus me confrontou de maneira especial, dizendo que era para eu parar de fugir do meu chamado. Chamado que eu já conhecia desde cedo, mas fugia sempre. Desde então passei a adotar uma postura madura em relação à vida ministerial. Hoje, eu sou um pastor, fui consagrado ao ministério na igreja em Viar, pastoreada pelo professor Robert Amorim, da Escola do Chamado. E tenho como minha embaixada do Reino de Deus a Igreja Bíblica Cristã na cidade de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, pastoreada por Alan Capriles. Beleza? Então, vamos de volta aqui à câmera. Então, agora que você já conhece um pouco mais, você tem acesso um pouco mais sobre mim, que você possa continuar acompanhando os vídeos que eu tenho compartilhado aqui no canal, tá certo? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.